2 do Código Penal expressa as modalidades de penas disponíveis dentro do nosso ordenamento jurídico penal e que podem ser impostas aos autores de crimes, assim responsabilizados, obviamente, após o devido processo legal. Então, são as penas privativas de liberdade, restritivas de direito e multa. Essas três hipóteses de penas, e, obviamente, há uma conformação desse quadro com aquilo que é admissível junto ao quadro constitucional, ou seja, são penas constitucionalmente admissíveis. Não se tratam aqui, por exemplo, de penas corpóreas, de penas cruéis, né, de penas, vamos para o artigo 5º, né, da Constituição da República Federativa do Brasil, onde nós temos, né, um quadro vedado, né, para a aplicação de penas. Então, a Constituição, no seu artigo 5º, ela vai admitir, né, no seu inciso 46, as seguintes penas: privação ou restrição da liberdade. O recolhimento domiciliar foi uma pena vedada dentro do contexto do nosso Código Penal, mas encontra-se admitida na Lei 9.605/98, que é a Lei dos Crimes Ambientais, e é uma pena de restrição da liberdade. Depois nós vamos tratar delas. De perda de bens, de multa, de prestação social alternativa e de suspensão ou interdição de direitos. Então, essas são as penas constitucionalmente admitidas. O quadro que nos é dado pelo artigo 32 corresponde a penas que constitucionalmente são admitidas. Mas, no inciso 47, existe uma vedação. Não haverá pena de morte. Óbvio que essa restrição à pena de morte é no caso de normalidade da vida política e social, uma vez que, nos termos do artigo 84, inciso 19, se houver guerra declarada, conforme o Código Penal Militar e os seus artigos 55 a 57, há a possibilidade de imposição da pena de morte. Né? Isso apenas em casos de guerra declarada. E essa ressalva também é feita pela própria Constituição. Na linha B, pena de caráter perpétuo. Veja que a Constituição não proibiu, digamos assim, não trata de pena perpétua, mas de pena de caráter perpétuo. E isso faz com que obrigue-se a uma análise dos casos concretos, uma vez que qualquer pena poderá ter caráter perpétuo, dado a existência do sujeito, né, relacionada à questão individual e existencial de cada pessoa. Por exemplo, a pena que é aplicada em termos de privação de liberdade, ela ainda é uma abstração. Por que ela é uma abstração? Porque eu não sei se ela será executada, se aquele sujeito vai executar a pena que está ali imposta na sentença. Não sei, inclusive, se ele vai sobreviver o período indicado na sentença. Então, 20 anos, 30 anos, são 10 anos, 5 anos, né? São abstrações. E a análise tem que ser feita em caso concreto para a questão dada na Constituição, né? Que é vedado pena de caráter perpétuo. Eu imponho uma pena de 10 anos a uma determinada pessoa. Acima de 8 anos, nós vamos ver que o início do cumprimento se dá no regime fechado. Ele, com 3 ou 4 meses de execução dessa pena, é diagnosticado com câncer terminal e com prognóstico de mais 6 meses ou poucos meses de vida.
vai ter que ser encontrada uma solução para esse caso, e aí já há N soluções, uma vez que essa pena, que antes estava estipulada dentro de uma base abstrata ainda, né, mesmo que seja a pena definitiva e concreto, né, empregada pelo juiz, mas ela ainda não contém o dado existencial, que é o dado da vida desse sujeito, né, que às vezes a nossa incapacidade para pensar exclui, né, dos nossos projetos, inclusive pessoais, né? Faço projetos muito futuristas, mas sem levar em consideração esse dado existencial finito, né, a finitude de cada ser e nossa, que faz com que a gente precise fazer essa análise. Então, essa pena começa a alcançar uma inconstitucionalidade concreta, não é uma inconstitucionalidade geral, não é porque, professor, quer dizer que aplicar uma pena de 10, 12 anos é inconstitucional, não estou falando isso, não é inconstitucional, é óbvio que não é, mas, no caso concreto, ela vai atingir a ideia do caráter perpétuo, né? E aí a gente vai ter que fazer uma adequação a essa realidade. Aí há N soluções, né? Alguns que colocam numa liberdade condicional e submete a um parecer, né, médico, e aí de uma junta, né, não um médico isolado, sozinho. O STJ já aprovou várias soluções no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, São Paulo, com relação a essas situações específicas. É bom a gente tratar disso, porque dá uma ideia, né, de que está proibida a pena do ergasto, a pena perpétua, né, no Brasil. Não foi só isso que se proibiu. Qualquer pena pode vir a ter caráter perpétuo, e eu vou ter que fazer uma análise em caso concreto, não é? De trabalhos forçados, e aqui é algo que compatibiliza a Constituição com as convenções internacionais, né, de direitos humanos, tanto a Declaração Universal como a Convenção Interamericana, né, de Direitos Humanos, onde há a pena de trabalho forçado. O que seria propriamente o trabalho forçado? É aquele trabalho sem sentido. Veja que não é vedado uma pena de trabalho, né, de prestação de serviços comunitários, né? Não é vedado uma pena. Eu me lembro muito do livro, que é fantástico, de Dostoiévski, que eu sempre indico a vocês, Memória da Casa dos Mortos, quando ele dizia o que significava o trabalho para eles, enquanto ocupação. Então, o trabalho que tinha um sentido, por exemplo, mesmo sendo pesado, como era o trabalho na olaria, onde eles produziam tijolos, eles imaginavam a função social daquele produto, né, no sentido de que esses tijolos seriam utilizados por pessoas que construiriam suas casas e eles se sentiam produtivos, ou seja, havia aí um trabalho com um sentido social. Agora, quando esse trabalho é abrir vala para fechar no final do dia, quebrar pedras sem qualquer outro sentido, apenas para ferir a dignidade das pessoas, para humilhar, né, para sujeitar esse indivíduo, ela se torna, assim, uma pena de caráter cruel, né? Ou seja, uma pena que vai ferir a dignidade da pessoa e que indica um trabalho forçado, né? Isso era muito comum, inclusive em estados do sul americano, sobretudo, onde as pessoas eram submetidas a trabalhos que não eram produtivos socialmente, de maneira extenuante também, ou seja, quando se fala em trabalho forçado, é um trabalho acima da jornada habitual de trabalho, né, desses sujeitos, dessas pessoas, constrangido, né, sob vigilância, para se fazer um trabalho sem sentido, apenas por submissão, por humilhação, exatamente para subjugar aquele indivíduo e obrigá-lo a
a algo, a obedecer ordens vazias, ordens sem qualquer tipo de sentido ou significado social. Isso o próprio Dostoiévski, né, no seu relato, no relato que fazia de Memória da Casa dos Mortos, dizia que esse tipo de trabalho, na realidade, revoltava e fazia, né, um efeito inverso do que os que se pretendia propriamente. E a gente vê isso, inclusive, em filmes que tratam do formato, né, das prisões em estados do sul, né, americano, Novo México, Louisiana, trabalhos em pântanos e trabalhos que eram exatamente para subjugar vontades em jornadas extenuantes, né, sobre largo constrangimento e que não tinham qualquer resultado social, qualquer produto. É uma pena que, no nosso caso, está proibida, é vedada constitucionalmente. De banimento, então, hoje não há mais essa possibilidade para o banimento, muito utilizado na época das ordenações do reino, onde a expulsão se dava, inclusive, intergeracional, porque geralmente essa pena também é uma pena, lembram aquilo que falávamos do caráter da intranscendibilidade da pena. A pena tem que ser pessoal. Exatamente, é uma conquista do iluminismo jurídico penal, a pessoalidade da pena. Então, a pena não pode transcender da pessoa do condenado. Normalmente, o banimento acaba alcançando familiares, acaba alcançando pessoas que são expulsas, e às vezes envolve até uma questão mais grave, do que não é apenas a expulsão da proteção no território, né, dos direitos, mas levar a pessoa a uma situação até de apátrida, né, ou seja, onde não haja uma cidadania a ser reconhecida, né, por aqueles grupos ou por aqueles sujeitos. Portanto, é uma pena que carrega em si uma crueldade, né, uma vislumbra-se aí, obviamente, com isso, exatamente por tudo aquilo que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, né, por todo aquele horror ali observado, busca-se com isso evitar esses deslocamentos, né, de pessoas e a questão também do apátrida, né, que trazia um problema grave no tocante aos direitos humanos, no tocante ao respeito à dignidade da pessoa humana. E as penas cruéis. Então, essas penas que tenham em si o objetivo de impor sofrimento, um sofrimento de maneira extensa, e aí a gente vai compreender que boa parte também dos maus-tratos prisionais, como eles se apresentam no Brasil, que marcam os corpos, né, das pessoas que estão presas, se transformam, né, nessa... É por isso que naquele julgamento, esqueço agora, vocês podem até pesquisar, a DPF, que foi proposta pela Defensoria Pública da União, o julgamento do chamado estado de coisas inconstitucional no tocante às prisões, foi alertado que a forma como a execução penal transcorre em boa parte das prisões brasileiras é um estado de coisas inconstitucional, porque descumpre quase todos os parâmetros e todas as normas que estão aqui presentes, porque impõe, por exemplo, níveis de sofrimento humano, né? Celas superlotadas, com contágio de várias moléstias, que acabam atingindo também os corpos, e é uma forma também de que essas penas não sejam penas corpóreas, né, que atinjam o corpo da pessoa. Isso já começa com a perspectiva da averação da pena de morte, mas também essas penas cruéis.
que demarque, que tenham características também infamantes, no sentido de marcarem esse sujeito, trazerem estigmas, né, para o resto da vida, em virtude da pena que foi imposta, exatamente por conta do princípio de reabilitação, de reinserção social que é trazido, né, a partir também do que observamos, né, como boas práticas para as prisões e daquilo que a gente incorpora dos tratados internacionais de direitos humanos, essa essa ideia, inclusive, de que é preciso uma classificação, né? Vejam que logo em seguida entre os princípios penais, né, tem a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. A individualização da pena, que nós vamos observar que ela inicia no próprio processo legislativo, passa pela fase judicial da dosimetria da pena, a maneira em como nós individualizamos a pena, e alcança a execução penal no tocante ao sujeito, né, as características individuais do sujeito que são ali respeitadas, reconhecidas para que a pena alcance os seus objetivos com o mínimo sofrimento, né, e sem transcender tanto também a pessoa do condenado. E é princípio também separar essa questão da individualização, que envolve essa característica de que a pena é uma responsabilidade subjetiva, individual, e ela é observada dentro dessa característica, com o princípio da pessoalidade da pena, que é exatamente a não transferência dessa pena para a pessoa diversa daquela que foi condenada. Então, essas características mais relacionadas à execução, à imposição da pena de maneira individual, são próprias da individualização. E quando eu trato de que a pena não deve atingir familiares, que ela não se expande para além da pessoa, do sujeito, mesmo a pena de multa, por exemplo, ela não vai alcançar, ela busca não alcançar patrimônio de quem sucede, né, o condenado, exatamente pela intranscendabilidade da pena, a gente vai observar aí a questão propriamente da pessoalidade da pena, que é diferente da individualização, como posta aqui no nosso contexto do ordenamento jurídico constitucional. Então, depois, no 49, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, a dignidade da pessoa humana, nos seus aspectos de integridade física e moral. O preso preserva a sua dignidade, enquanto sujeito, enquanto pessoa, né, independente do crime mais horrendo que ele tenha praticado, porque se a gente consegue reconhecer essa dignidade da pessoa humana com um sujeito que é delinquente, estendemos isso para todos os outros sujeitos sociais, inclusive os que estão livres. É óbvio que existe um princípio que é a DPF 347 do Distrito Federal. É o que trata do estado de coisas inconstitucional, né, Gabriel? Bom, obrigado. Existe o princípio que é inerente a toda essa questão, que infelizmente é um princípio observado na aplicação das penas, que é o do lis eligibility. Óbvio, não é um princípio, eu não estou colocando aqui como um princípio legítimo em termos jurídicos, é mais um elemento de avaliação sociológica de como funciona ou de como as penas funcionam, né? Ele foi, primeiramente, descrito por Otto Kirchheim,
e Gregor Rush, no texto Punição e Estrutura Social, né? Então, eles descrevem esse princípio, né, Scherheim e Rush, que envolve a ideia de que, para que as penas cumpram o seu papel de integração social e de intimidação, é necessário que as condições da vida nos cárceres ou nos ambientes em que essas penas sejam cumpridas estejam inferiores às condições das categorias mais pauperizadas, mais excluídas, mais desfavorecidas da sociedade. E aí a gente começa a observar como é que essa coisa funciona. Quando eu vejo o cárcere nas condições que se encontram no Brasil, que é quase um calabouço, né, onde muitas pessoas convivem numa única cela, essa cela não tem as condições mínimas de higiene sanitárias, né, para esse convívio, e não é conferido a eles, né, o direito a acessarem os bens, né, minimamente adequados a uma existência digna, nós observamos que essas condições dizem respeito também a como vivem as categorias mais pauperizadas da nossa população, né? Você sai da cadeia, vem para a sociedade, nas periferias você entende o porquê isso meio que opera essa condição, né? Porque fica aquela ideia de que qualquer direito que você der ao preso é um privilégio em relação a como vivem as categorias mais desfavorecidas da nossa comunidade. Quando, na realidade, é um direito para todos. Era um direito que deveria ser observado também para essas categorias. Aí, por isso que, por exemplo, há um déficit muito grande no plano de saúde penitenciário, né? Nos programas de saúde penitenciários, inclusive para a oferta, né, de determinados tratamentos, de determinados cuidados que ali não são disponibilizados. Mas quando nós observamos como funciona o nosso SUS e os PSFs aqui fora, a gente vê que há também um déficit grande no tocante ao atendimento das categorias mais periféricas da nossa comunidade, e me parece que eu tenho que impor na prisão uma condição inferior. É essa a ideia que perpassa esse princípio e que o Rush, o Kischerheim, colocava. Lógico que isso é desumano, isso não deveria ser uma referência, mas é o que efetivamente faz se operar na comunidade, porque nós temos a delinquência e o desvio como uma condição de inimizade à comunidade em geral, né? Ou seja, um inimigo interno a ser aí combatido, e aí ofertamos a eles condições muito ruins de vida, né, de sobrevivência, mas ao fazermos isso, e por não reconhecer esses direitos, dificultamos também o acesso a direitos e a bens da nossa população em geral. É uma coisa que vem meio que imbricada, né? Então, o Kischerheim e o Rush dizem que, infelizmente, esse fator, né, não poderia nem chamar mais de princípio, mas esse fator da menor elegibilidade é o que está presente na forma como as penas são impostas e executadas, né, no contexto social. Bom, mas voltando aqui à dogmática penal, o que nos importa hoje é tratar das penas privativas de liberdade. As penas privativas de liberdade, como estão previstas aqui no nosso Código Penal.
Diga aí, Maria Eduarda. Desculpa lhe interromper, que eu perguntei pelo chat, eu acho que o senhor não tinha visto. É que quando eu fui estudar pelo manual, eu percebi que tem muita menção aos artigos da Lei da Execução Penal. Aí eu Sim. gostaria de saber se agora, nesse momento, a gente vai se atentar também aos artigos da Lei da Execução Penal ou se a gente vai focar mais nos artigos do Código Penal. Hoje aqui eu vou focar no Código Penal, porque depois eu vou tratar de alguns desses artigos da LEP, né? Não todos, entende, Maria? E isso tem uma razão, porque se trata propriamente de um direito penitenciário. A gente exigiria aí um período maior, né, para debater todos aqueles parâmetros, mas existem alguns que são indispensáveis e que a gente vai ter que se ater e fazer referência à LEP, né? Até na questão dos regimes de execução, na forma como essa execução se dá, e nos direitos e deveres do preso, no regime disciplinar, eu vou ter que tratar com a LEP, com a Lei de Execução Penal, tá bom? Então, aqui no artigo 33, quando a gente trata do formato das penas, nós encontramos duas penas, as penas de reclusão e detenção. Existem alguns autores que dizem que não há uma diferença substancial hoje entre detenção, entre reclusão e detenção, o que é combatido, né, por César Roberto Bittencourt, que demonstra a necessidade, sim, de fazermos essa diferenciação entre as penas de reclusão e detenção, né? Vou até depois aqui alertar algumas questões. Mas, em princípio, o que diferencia, já que na última aula nós falamos que o nosso sistema penitenciário é o sistema progressivo irlandês, né? O modelo é o sistema progressivo irlandês, o modelo que nós adotamos. Dentro desse sistema, nós observamos três regimes de execução da pena: o fechado, o semiaberto e o aberto. Então, as penas de reclusão observam os três regimes: fechado, semiaberto e aberto, e as de detenção, por serem atribuídas a crimes de médio ou menor gravidade, observam os regimes semiaberto e aberto. São regimes menos gravosos. Óbvio que nós vamos já aí estabelecendo diferenças com relação à gravidade da pena. A reclusão é uma pena mais grave do que a detenção. Uma outra questão que é colocada é que César Roberto Bittencourt não exclui as penas de prisão simples das categorias de penas privativas de liberdade. É porque as penas de prisão simples são aplicadas nas contravenções penais, então elas não estão disponibilizadas dentro do Código Penal, mas na lei de contravenções. De maneira que a classificação correta para privativas de liberdade no nosso ordenamento jurídico penal seriam de penas de reclusão, detenção e prisão simples, né? Então, nós teríamos três penas privativas de liberdade, ou três formas de penas privativas de liberdade. Observando a reclusão e a detenção, César Alberto Bittencourt faz uma análise que eu acho relevante, né, de que há, sim, diferenças que nós devemos tratar. Limitação na concessão da fiança. A autoridade policial somente pode conceder fiança nas infrações punidas com detenção ou prisão simples. As prisões simples são aplicáveis na lei de contravenções penais, tá certo? Nunca nos crimes punidos com reclusão. No caso de crimes punidos com reclusão, a fiança é requerida ao juiz, e só o juiz pode arbitrar. Espécies de medidas de segurança.
Para a infração penal punida com reclusão, a medida de segurança será sempre detentiva, que é a internação. Isso, obviamente, se houver absolvição imprópria, o que é absolvição imprópria? Você absolve o réu para impor a medida de segurança. Ele não vai receber pena, mas ele vai receber medida de segurança. Quais são as sanções penais? As consequências jurídicas pela prática de um ilícito penal. As sanções penais são as penas que nós impomos aos crimes e as medidas de segurança que nós impomos aos inimputáveis que foram absolvidos da prática do crime, mas diante da prática do ilícito penal e da periculosidade social, porque qual é o fundamento da pena é a culpabilidade, com toda aquela estrutura que nós analisamos, né? Então, a culpabilidade é o fundamento da pena. E o fundamento da medida de segurança é a periculosidade social. Então, há uma outra dimensão aí a ser tratada quando nos referimos às medidas de segurança. Então, as medidas de segurança são, conforme o nosso Código Penal, de duas espécies, né? Internação e tratamento ambulatorial. No caso de crimes punidos com reclusão, a medida será sempre de internação, é uma medida de detenção, né? É detentiva. No crime punido com detenção, pode a medida de segurança imposta ser de tratamento ambulatorial, que é diferente. Incapacidade para exercício do pátrio poder, tutela ou curatela. Somente os crimes punidos com reclusão, praticados pelos pais ou tutores ou curadores contra os respectivos filhos tutelados ou curatelados, geram essa incapacidade para o exercício do pátrio poder. Na hipótese de prática de crimes punidos com detenção, nas mesmas circunstâncias, não gerarão os mesmos efeitos. No entanto, a incompatibilidade fática justificará a busca da ação própria no juízo competente, que aí seria o juízo de família, sucessões ou da infância e juventude. Prioridade na ordem de execução. Primeiro executa-se a reclusão para depois se executar a detenção, no caso de concurso de crimes. Se você tem um concurso de crimes, um punido com reclusão, outro com detenção, primeiro você executa a pena de reclusão para depois executar a detenção. Até porque a de reclusão é mais grave, ela tem os regimes de pena, né, mais severos. Influência decisiva nos pressupostos da prisão preventiva, lá do 313, inciso 1 do Código de Processo Penal. Ou seja, as penas punidas com reclusão, elas podem influenciar a determinação da prisão preventiva com maior ênfase do que as de detenção, porque geralmente, pelo volume de pena aplicado, cabe, ao final, a aplicação de pena alternativa ou pena restiva de direito, então você não pode transformar o meio mais severo do que o resultado, aí seria desproporcional. Existe um princípio de proporcionalidade, né, que deve ser observado. Se, ao final, você pode impor uma medida alternativa, uma pena alternativa, porque durante o processo você impõe uma prisão processual, é algo que não é proporcional, que não é adequado. Então, tudo isso demonstra que, apesar de alguns autores dizerem que não há, para efeitos práticos, distinção entre reclusão e detenção, isso é falso, né? Bittencourt aqui alerta de que existem várias diferenças que são importantes e que a gente precisa ter esse cuidado quando fazemos a análise, né, dessas penas. Então, as penas privativas de liberdade, no contexto do nosso ordenamento jurídico penal, poderiam ser de três espécies, são de três espécies. Reclusão, que observa os três regimes de execução da pena, quais sejam o fechado, o semiaberto e o aberto, e detenção, com os dois regimes, semiaberto e aberto, e a prisão simples, que tem uma faixa muito pequena e hoje, basicamente, não é aplicável dentro da lei de contravenções penais, porque há a possibilidade aí de alternativas penais ou de procedimentos que impeçam, inclusive, a imposição de pena.
né? Ou seja, nós vamos analisar isso, por exemplo, os procedimentos juizados especiais criminais, eles impedem a imposição de pena em algumas circunstâncias, né, com observadas determinadas condições. Bom, então o artigo 33, ele vai detalhar, vejam, a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, e a de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo a necessidade de transferência a regime fechado. Então, mesmo quem esteja cumprindo uma pena de detenção, em algumas circunstâncias, pode ser recomendado o regime fechado. Por isso que autores dizem que não há, em princípio, uma distinção. Embora a gente acabou de observar que existem várias circunstâncias diferenciadas, né, na aplicação de uma ou de outra pena. O condenado a pena superior, sim, isso aqui a gente vai voltar quando eu tratar da aplicação da pena propriamente. O regime fechado, as regras do regime fechado estão aqui no artigo 34. O condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação para individualização da execução. Aqui, sim, é um critério de individualização da pena. Eu não estou tratando da pessoalidade da pena, da ideia de que a pena está atingindo familiares, está ultrapassando a pessoa do condenado, mas estou observando os critérios de individualização para a execução, né? Então, ele é submetido a um exame criminológico para a sua classificação e individualização da execução, saber qual o pavilhão adequado para colocá-lo, né? Tudo isso é muito importante. O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e isolamento durante o repouso noturno. Aqui parece o alburniano, né? Aquela ideia, embora não há trabalho para todo mundo, normalmente esses trabalhos são trabalhos internos, depois a gente vai discutir isso quando detalhar melhor na lei da execução penal, né? A forma que isso tudo funciona, tá? O trabalho será em comum dentro do estabelecimento na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena. Isso também já é um elemento de dignidade da pessoa, né? Observar uma compatibilização com o quadro constitucional que impede o trabalho forçado, o trabalho de caráter humilhante, degradante, extenuante, que perde completamente o sentido que deve ser dado ao trabalho, né, a ocupação laboral durante a execução da pena. O parágrafo 3º nós temos: o trabalho externo é admissível no regime fechado em serviços ou obras públicas. É uma questão que sempre é colocada. Óbvio que esse trabalho externo vai ser feito sob vigilância. Aqui vai se remeter à LEP, a Lei da Execução Penal, e ela vai determinar como é que vai se proceder esse trabalho externo, porque ele está no regime fechado. Mas pode haver uma demanda de serviços ou obras públicas, até uma situação de uma frente de emergência, diante de uma calamidade, onde você se sirva, né, do trabalho do preso, e esse trabalho externo vai ser admitido sob vigilância, né, sob todos os cuidados que em serviços ou obras públicas. Durante aquele período de classificação, onde há uma maior restrição, não. A gente vai ver também que, mesmo no fechado, ele passa a ser admitido em determinado instante. Mas é admitido, mesmo no regime fechado, o trabalho externo, mas um trabalho sob vigilância, diferente daquilo que ocorre já no semiaberto. As colônias também que tratam de cada um deles, é por isso que a gente depois vai ter que se remeter lá. No regime fechado, são as penitenciárias de segurança máxima ou média. No regime semiaberto, a execução se dá nas colônias agrícolas ou agroindustriais ou industriais, né? Depende da performance. E aqui você já libera o sujeito, né, para um trabalho
em comum, né, na colônia agrícola industrial, e também admite o trabalho externo como frequência a cursos supletivos e profissionalizantes de instrução de segundo grau ou superior, e aqui ele vai sem vigilância, apenas ele deve manter os horários, a disciplina do horário, para o retorno, né, à unidade prisional. Então, isso aqui é também algo a ser observado nas regras do regime semiaberto. Já é um regime que há uma certa flexibilização no tocante à locomoção, à movimentação dos presos, eles já podem participar, né, de algumas atividades externas e frequentar cursos supletivos, profissionalizantes e de instrução. As regras do aberto, aí já o regime aberto, que deveria ser executado em casas de albergado, mas quase nenhuma unidade da federação, que eu saiba, só São Paulo e Rio Grande do Sul, e mesmo assim num montante ínfimo, né, pequeno, não atende a toda a demanda, construíram casas de albergado, e essas casas de albergado, elas têm características bem diferentes das prisões comuns, né, porque elas não têm obstáculos à fuga, elas são construídas já na proximidade dos centros das cidades, que é para poder permitir esse convívio maior do preso. Ele se baseia na autodisciplina, no senso de responsabilidade. O condenado deverá, fora do estabelecimento sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido nesse estabelecimento durante o período noturno e nos dias de folga. O condenado será transferido do regime aberto se praticar o fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução, ou se podendo não pagar a multa, podendo não pagar a multa cumulativamente aplicada. Então, são os casos de regressão que já vem indicados aqui no artigo 36. Então, o que é que a gente observa dessas regras gerais estabelecidas no Código Penal? É que esses regimes de pena, fechado, semiaberto e aberto, estão disponíveis para as formas da reclusão e da detenção. Obviamente que a reclusão nos três regimes, fechado, semiaberto e aberto, a detenção nos regimes semiaberto e aberto. Eles serão executados em estabelecimentos próprios. Estabelecimento de segurança máxima e média, o fechado. Nas colônias agrícolas ou agroindustriais, o semiaberto. E nas casas de albergado, em tese, que não existem, né, e é por isso que depois a gente vai fazer aqui uma discussão com relação ao porquê tem se admitido prisão domiciliar em várias comarcas do Brasil, exatamente por conta da ausência dessa estrutura, né, a partir do regime aberto. Então, observem que nós temos, e óbvio que essa execução, já que se trata de um sistema progressivo, se dá de maneira progressiva, ou seja, após um determinado período, e aí vamos nos remeter à Lei de Execução Penal, né, a LEP, ela vai dar, né, a partir de agora, né, vai ser muito importante a gente tratar daquilo que está, né, na Lei 7.210, de 1984, que foi promulgada na mesma data da reforma da parte geral, que a parte geral é reformada pela Lei 7.209, de 1984, e a LEP, que é a nossa Lei de Execução Penal, é a Lei 7.210, de 1984. Então, ela trata aqui, vejam, no tocante aos estabelecimentos penais, depois eu vou tratando da pena privativa de liberdade, no artigo 112, vai tratar da forma progressiva com qual essa pena é executada.
O artigo 112 da LEP trata da seguinte maneira: a pena privativa de liberdade, essa redação que eu estou trazendo para vocês, é por isso que é importante que todo mundo tenha o Código Penal o mais atualizado possível, e principalmente de 2020 para cá, porque em dezembro de 2019, né, mais especificamente em 24 de dezembro de 2019, nós tivemos uma alteração no tocante a essa ideia também da progressão dos regimes e da forma como a pena é executada. O artigo 112 da LEP diz o seguinte: a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para o regime menos rigoroso a ser determinado pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos. A gente vai ver o período mínimo de cumprimento conforme os casos que a lei de execução penal vai aqui elencar. É importante a gente ter a clareza de que a progressão ela é gradual e ela é paulatina. Ou seja, você sai do regime menos rigoroso, aliás, sai do regime mais rigoroso para o menos rigoroso de maneira gradual. Mas a regressão pode se dar num único instante e de forma completa, sem que haja necessidade de passar por um regime intermediário. Por exemplo, eu posso estar no aberto, de repente ali praticar uma falta grave ou um outro crime e ser indicada a regressão e sair direto do aberto para o fechado. Eu não preciso passar pelo semiaberto para chegar ao fechado. Então, a regressão pode se dar de forma única, imediata e do regime menos grave para o mais grave de maneira automática. A progressão, não. Ela vai ser sempre gradual, ela vai ser paulatina, eu vou sair do fechado para o semiaberto e depois do semiaberto para o aberto. Então, vejam, quando o preso tiver cumprido ao menos, que é o equivalente ao que antigamente nós chamávamos de 1/6 da pena, mas é 16% da pena, se o apenado for primário e o crime tivesse sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Então, crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, ele tem que executar pelo menos 16% da pena no regime mais grave para poder ter o direito de progredir, né? E, obviamente, vai progredir observando determinados requisitos, né, para a progressão, para chegar ao regime menos rigoroso. 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Então, passa a ser 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Mas aqui já é um reincidente. Então, veja a situação específica que a gente está tratando. 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Aí já é 1/4 da pena, né? 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Vai aumentando. 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado. Isso, se for primário. 50% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se for primário. Vedado o livramento condicional. Ele vai progredir, mas ele não vai ter direito ao livramento condicional. Condenado por exercer comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado ou condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. E aí vem 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. E aí vemos por que passou-se a fazer isso. Porque antigamente a lei dos crimes hediondos, que é a lei 8.072 de 1990, dizia que
Sim, organização criminosa e milícia não disse primário ou reincidente. É fato. Fica nos 50%. Agora, se houver crime com resultado morte, aí vai para os 70%, Caio. Vai para se ele for reincidente, né? Tem isso também. Então, não fala aqui se primário ou reincidente. 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. De qualquer maneira, boa parte desses tipos, eles estão no artigo 1º da Lei 8.072. Então, a gente tem que olhar para lá, porque existem crimes hediondos equiparados que não têm o resultado morte ou que não estejam, né, nessa hipótese do resultado morte, e aí a reincidência vai para 60%, e não reincidente ele está em 50%. Veja só, essas circunstâncias é porque o Supremo, à época, vedou a Lei 8.072, no seu artigo 2º, impunha um regime integralmente fechado para quem praticava crimes hediondos ou equiparados. E por conta do princípio da individualização da pena, a pena deveria ser observada também pelo sujeito no momento da sua execução, o Supremo entendeu que era inconstitucional esse regime integralmente fechado, e aí disse que deveria se progredir. Aí o legislador optou por gravar um período diferenciado dos crimes comuns para a progressão nos crimes hediondos, e foi construindo isso ao longo do tempo, exatamente para adequar-se a esse princípio da individualização da pena, certo? E isso vem sendo feito, né, dentro de um critério estabelecido pelo legislador. O parágrafo 1º coloca o seguinte: em todos os casos, o apenado terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. E no parágrafo 2º, a decisão do juiz que determinar a progressão do regime será sempre motivada, precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional e indulto com mutação de pena, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Vamos fazer uma análise, né, de cada uma dessas circunstâncias, né, e de como elas são observadas, mas vejam, as penas são executadas de forma progressiva, as penas privativas de liberdade, conforme o que estabelece o artigo 112 da Lei de Execução Penal. Então, eu vou me referir sempre à LEP no tocante à forma de execução. Com relação aos direitos e deveres, vejam, tratando das prisões propriamente, de como elas funcionam, o artigo 87 estipula a penitenciária, como deve ser, né, como deve funcionar a penitenciária para os condenados à pena de reclusão em regime fechado. Veja o que dispõe o artigo 88 no tocante à cela. O condenado será alojado em cela individual que conterá. Isso não existe. Ou seja, eu estou falando na prática, a gente observa alojamentos coletivos superlotados, né, com condições insalubres, né, conterá aparelho sanitário e lavatório. Parágrafo único, são requisitos básicos da unidade celular. Salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação, condicionamento térmico adequado à existência humana. Então, essa é a primeira questão. E uma área mínima de 6 metros quadrados, ou seja, o mínimo para a existência, né? E essas são as condições que estão aí disponibilizadas para o funcionamento de uma penitenciária. Já na colônia agrícola e industrial, o condenado poderá ser alojado em compartimento coletivo, observados os requisitos da letra A do parágrafo único, ou seja, a salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores de aeração,
insolação, condicionamento térmico adequado à existência humana. A colônia agrícola similar, ela destina seu cumprimento da pena em regime semiaberto. E a casa de albergada ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Veja o que dispõe o artigo 94 da LEP. O prédio deverá situar-se em centro urbano separado dos demais estabelecimentos e caracterizar-se-á pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga. Não houve construção de casas de albergado na maior parte das unidades da federação. Hoje, basicamente, quando se chega ao aberto, se disponibiliza a chamada prisão domiciliar, né, em diversas comarcas. A gente vai fazer essa análise e também o julgamento do Supremo que disponibilizou isso, né, que permitiu essa prisão domiciliar, né, para essas hipóteses, tá certo? Então, por hoje eu vou ficar por aqui, porque eu vou participar daquele evento, né, e depois a gente vai fazer algumas reposições e observa aí também como a gente conseguir passar até de maneira assíncrona boa parte desse conteúdo, tá certo? Então, hoje a ideia maior foi exatamente apresentar o quadro das penas que nós temos disponíveis dentro do nosso ordenamento jurídico, a forma das penas privativas de liberdade e tratar da execução penal en passant, né? E nas próximas aulas nós vamos tratar de maneira mais detalhada com relação a algumas questões da lei de execução penal, né? Principalmente os direitos e deveres dos presos e o procedimento disciplinar, que é extremamente relevante para a nossa disciplina, tá certo? Então, um abração e a gente continua para a semana, tá bom? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Obrigado pela aula. Tchau, José.